Olá, meus amigos, bem-vindos, né? Nosso primeiro dia de curso. A previsão é ter nove não, 5 encontros. Se for necessário, a gente faz o sexto, né? Eu acho que não vai ser necessário, não. E também, se quiser terminar mais cedo, também não tem problema, até porque tem outra turma querendo começar, mas a gente não vai atropelar o processo de aprendizado nosso, tá? Então, vamos aprender juntos, a gente está gravando. Essas gravações depois a gente vai compartilhar, né? E vocês vão poder acessá-la, tá? Vocês depois coloquem o e-mail de vocês, porque quando vocês forem acessar no YouTube, vai ser necessário que seja pelo e-mail de vocês, né? No caso, né? Você entra lá no YouTube, aí você entra com a sua senha, né? Cada um deve ter Gmail, provavelmente, então tem que ter o Gmail. Aí eu vou cadastrar o Gmail de vocês e vocês terão o acesso à gravação. Combinado assim? Então, meu nome é Wagner Marques, eu sou um magnetizador, né? E a gente preparou aqui esse material para a gente conversar. Primeiro, queria agradecer pela confiança de vocês, de que a gente possa aprender, como eu falei para vocês, aprender juntos, né? O aprendizado ele é feito assim, né? Em equipe, feito em grupo. Eu acho muito importante trabalhar dessa forma, em grupo, porque todos crescem, né? Então, esse evento foi idealizado com o propósito de ajudar, né, de divulgar o magnetismo, essa taxa simbólica, né, que hoje a gente não compra nem chocolate direito com R$ 10, né, mas essa taxa simbólica é para ajudar esse grupo, tá, um grupo de estudo, que tem um programa numa rádio, mensalmente precisa de verba, né, para poder pagar o programa, então veio a ideia de fazer esse nosso encontro aqui, nosso estudo aqui de cinco sábados. Iniciaremos às 15 horas, né, às 3 horas da tarde. A previsão é que a gente chega até às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, com a flexibilidade de mais ou menos, né? Pode só passar um pouquinho, ou se a gente adiantar o conteúdo, terminar antes um pouquinho. É mais fácil passar, pela experiência que a gente tem. Geralmente as pessoas querem tirar aquelas dúvidas, a fazer algumas colocações, e aí a gente faz da melhor forma possível, tá? Diante disso, eu queria fazer alguns combinados com vocês, lembrando que teremos a ajuda de Edna, tá? Edna Brito, que vai nos ajudar com relação a essas experiências das pessoas que são sensitivas, né? Pessoas que têm essa sensibilidade. Ela vai, como ela é uma sensitiva, então ela vai passar muito das experiências dela para que vocês possam também se descobrir, tá? E aí a grande vantagem do magnetismo é isso, né? Vocês podem também se descobrir não só magneticamente e como você usar o seu magnetismo, né? Como também saber assim conhecer se você tem algumas habilidades, digamos assim, né? Com relação a ser uma pessoa sensitiva, né? Se tem dupla vista, se tem algumas pessoas também têm mediunidade, se é um sonâmbulo, tudo isso a gente vai falar no nosso curso aqui. E Edna é a pessoa mais experiente, né, de ordem prática, porque ela é uma médium sonâmbula, para passar essa informação para a gente, tá bom? Também teremos a participação de Inaíse, que também vai ajudar vocês em alguns tratamentos usando magnetismo, e o Gilberto Cruz, com relação à mumificação. Então, o Gilberto já tem experiência com mumificações. Um dos nossos exercícios vai ser mumificando frutas, né? E aí vocês vão ter esse acompanhamento de Gilberto, tá? Então, são 3 pessoas que vêm nos orientar, tá bom? Queria fazer uns combinados com vocês, que é o seguinte, a gente vai trocando ideias aqui, né, no nosso grupo. Se por acaso a nossa dúvida ou a nossa colocação for para um lado que é para o magnetismo, eu vou chamar a atenção de vocês, mas não chamar a atenção no sentido de dizer que não pode, nada disso, mas para que a gente possa ser mais específico e não viajar muito em outras questões que não vai render
no nosso aprendizado, tá bom? A gente pode anotar aquela questão que foi apresentada e passar para frente para outra oportunidade a gente conversar sobre. Por exemplo, com relação a esses combinados que eu quero fazer com vocês, né? É, a gente não vai falar, tá, digamos assim, né? Pelo menos a gente vai evitar ao máximo falar para não perder tanto tempo, tá? Nem comparar, tá? A gente também não vai fazer essas comparações. Por quê? Porque às vezes fazemos comparações que não cabem, ok? Então, para a gente não ficar muito perdendo tempo em filosofia, não aula. Eu adoro filosofar, tá? Mas aqui não é aula bem voltada para filosofia, né? A gente vai ter tempo para filosofar. Nosso objetivo é bem prático, bem específico, que vocês aprendam a usar o magnetismo de vocês, tá? Então é isso que interessa, tá bom? Então a gente vai evitar de falar ou cogitar sobre essas questões de física quântica, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando de física quântica como fosse assim altos doutores na área. Bom, eu não sou, tá? E o curso não é sobre isso, né? Então a gente não pode misturar essas questões. Então, vamos falar também sobre Reiki, porque é outra escola, tá? É outra escola, o Reiki, e tem gente que diz, tudo é magnetismo, tudo é magnetismo, Reiki é magnetismo. Bom, pessoal, aqui não é aula de Reiki, tá? Então, é importante que a gente também tenha esse cuidado, tá bom? Claro que aqui é uma proposta minha, se vocês acharem que não está legal, me digam que a gente faz uma votação entre nós aqui para mudar, digamos, esses combinados, tá bom? Por isso que é combinado, né? A gente está combinando, se vocês aceitarem, espero que aceitem. Também a gente não vai falar sobre Jorei, assim como o Reiki, que é do Japão, o Jorei também é do Japão, e é outra prática. E é como falei para vocês, eu prefiro que a gente seja bem voltado ao magnetismo para não viajar em outras escolas e no final, quando a gente mistura tudo, no final não dá em nada. Então, é bom que a gente seja bem específico com relação ao magnetismo. A cura prânica. Apesar de eu ter vários livros de cura prânica, do mestre Shoa, por exemplo, a gente também vai evitar de falar sobre cura prânica. Eu inclusive, faço alguns tratamentos usando o livro de cura prânica, mas eu ajusto para o magnetismo, entendeu? Então, tem as técnicas de cura prânica, né, os procedimentos de cura prânica, e eu faço os ajustes para o magnetismo. Se vocês quiserem, se terem necessidade quanto a isso, e aí a gente pode combinar em outro momento e eu passo para vocês essas questões. O passe espírita, mesmo eu sendo espírita, tá? Mas diante do meu conhecimento, eu vou completar 6 anos de magnetismo agora esse mês, né? Eu observo que não há um estudo sobre magnetismo no nosso meio, raramente tem. Tá? Então, para que evite também essa confusão e achar, porque geralmente na casa espírita é um passe de 1 minuto, né? E sinceramente, gente, isso não é magnetismo. Essa aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Posso falar porque eu sou espírita, né? Já tenho mais de 30 anos no espiritismo, então posso falar com uma, digamos assim, com uma certa segurança com relação a isso, tá? Também vocês não são obrigados a concordar comigo, mas pelo que eu observo, é que ninguém sabe de onde veio, tá? Ninguém sabe de onde veio o passe, esse passe espírita, mas eu posso garantir para vocês que isso não é magnetismo, tá? Então a gente também não vai falar do passe espírita. Passe mediunizado, também não, porque é outra questão, tá? Que a gente também não vai adentrar para não perder tempo e depois a gente pode até citar, falar sobre, mas não em detalhes, porque também não vai ser importante para nós. A hipnose, eu posso até falar e criar uma relação entre magnetismo e hipnose, a gente vai ver no processo, tá? Mas são escolas, volto a dizer, são escolas diferentes, a gente vamos focar no magnetismo, tá? E talvez no final a gente possa até trocar umas ideias aí. Eu já fiz curso de hipnose, o próprio André, o esposo de Edna, fez curso, né? E venho fazendo curso com ele, né? E sobre hipnose clínica, enfim, é interessante, tá?
Mas, volto a dizer, a gente vai focar no magnetismo. Trabalho com médiuns curadores, tá? Que é diferente dos passes mediunizados. Há uma diferença aí, tá? Esses passes mediunizados foi criado aqui no Brasil, ok? Os médiuns curadores tinham muito na França, existe por aí alguns, mas é raríssimo, tá? E a gente também não vai entrar nessa área. Benzedeiras e rezadeiras têm um excelente efeito, são pessoas extraordinárias. Meus filhos sempre levei para essas questões, né, quando eu não estudava magnetismo, até hoje mesmo, se eu precisasse, eu com certeza levaria, porque as rezadeiras, benzedeiras, essas parteiras também, né, que até as doulas que existem hoje, têm uma experiência enorme, a gente tem que respeitar o trabalho delas. Mas, volto a dizer, precisamos focar no magnetismo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nosso objetivo é esse, focar no magnetismo, e depois, já no final do nosso conteúdo apresentado, aí a gente pode até adentrar em outras áreas, tá? Mas, inicialmente, eu queria que a gente se prendesse mesmo, ficasse bem focado no magnetismo. Combinado assim? Beleza? Então, vamos passar aqui para a aula. Eu queria ouvir um pouquinho o Renato. Renato, se apresente, por favor, se você puder falar. Se não, tudo bem, eu passo para frente. Eu agradeço se você puder se apresentar. Bom, eu sou o Renato, eu sou aqui de São Paulo, capital. Estou conhecendo magnetismo agora. Há poucos meses eu comecei meu conteúdo do professor Jacob Mello e do professor Pedro, que é do Além, e cheguei a fazer o último curso agora do César, né, da Além, mas eu já entrei na metade para o final do curso. Então, ele só liberou acesso para mim para me rever as aulas já gravadas. E estou literalmente no início, né, do magnetismo. É um tema que eu estou me interessando bastante, quero aprender. É isso, já comprei alguns livros de magnetismo, comecei a ler, comecei a acompanhar os áudios do também no YouTube. É isso, eu estou engateando agora no magnetismo. Seja bem-vindo, Renato. E, assim, a gente tem um canal no YouTube, eu acho que você já conhece, talvez já é inscrito, né? Que é o Portal do Magnetismo Sim. Humano. E fica à vontade também para explorar, porque tem muito conteúdo lá, né? Muita informação. Beleza? Ok. Eu esqueci no canal do YouTube, no Instagram, está tocando tudo. Exato. Mais alguma coisa? Tranquilo? Então, é só isso, só Ok. aprender muito. Agradeço pela sua confiança, meu amigo. Vamos aprendendo juntos. Mais alguém? Dona Iriani está sem som? A Iriani está sem som, tudo bem? A Ana, cadê a Ana? A Ana parece que deu uma saidinha. Cadê a Edna? A Edna também deve ter dado uma saidinha. Bom, não, eu tô aqui e a Ana também está aqui, Wagner. Então fale primeiro, depois vamos ver se a Ana quer falar. Meu nome é Edna, eu sou de Sorocaba. O magnetismo eu comecei a trabalhar quando o Jacó começou a divulgar. Eu não sei quanto tempo já que ele está fazendo isso, já perdi a conta. 92, 93, por aí. Eu acho que foi assim, logo que ele começou, daí já logo em seguida a gente já engatilhou na cola. No livro O Passe, lembra? Sim, aí a gente já engatilhou na cola dele e desde de lá para cá estou trabalhando com o magnetismo. Também faço isso de usar a cura prânica para, na verdade, a gente transforma. Aprendemos a transformar o que eles trazem lá para o magnetismo, que é uma coisa bem legal de ser feita. Eu acredito que, na verdade, Wagner, depois que você aprende o magnetismo, você começa a adaptar muita coisa. Exatamente. E o legal é isso, né? Você aprender o magnetismo porque você ajusta, né? Por exemplo, Sim. a cura prânica, você vê algumas técnicas lá de alguma escola
E aí você coloca no magnetismo, experimenta e funciona, né? Exatamente isso. E estou aqui também para aprender com vocês, que eu acredito que a gente aprende sempre um com o outro. É verdade, Edna. E agradecer pela pela sua ajuda, né? Sua colaboração, que tem sempre nos acompanhado, nos ajudado, junto com o André, né? Seu marido, gente boa demais, meu irmão, posso dizer de coração. E como é bom, né? Ter você aqui para poder, você, Inaís e Gilberto, para poder enriquecer mais ainda o nosso encontro, né? Obrigado. Eu que agradeço também por poder contribuir com alguma coisa. Parece que a Ana deu uma saidinha dessa vez. Ela disse, ele volta já. Quando ela voltar, a gente chama para ela falar. Então vamos continuar, né, gente? Tranquilo, Edna? Ok, pode passar para o próximo. Então a gente estava falando sobre magnetismo pessoal. Tem esse livro, tem de Heitor Duville, né, filho de Hector Duville. E é muito legal esse livro, tá? E se vocês podem baixar, pode comprar também pelo estante virtual, né, Edna? Que a gente sempre compra livro lá. Como também vocês podem baixar em PDF. Começando mesmo nossa aula agora, né? O magnetismo no Egito, veja aí uma imagem bem interessante, né? Ela foi retirada do Egito, né? Está no Museu do Louvre, em Paris. E observe essa imagem. Dá para vocês verem aí direitinho? As mãos dessa pessoa aqui nas pernas, com gestos muito parecidos com as magnetizações feitas com longitudinais nas pernas. Esse outro aqui em pé na fronte e na altura do pescoço, tá? Aqui o chamado plexo braquial aqui embaixo. E a pessoa que está deitada, numa espécie de marca, né? Levando para a nossa atualidade, seria uma mesa, alguma coisa assim, um tablado, não sei bem o que é, mas digamos que para a atualidade, né, fosse uma maca, deitado nessa maca, né, ele também está com a mão na altura da fronte. Tudo isso aqui são ações magnéticas, gente. Tá? E para que eu estou trazendo essa imagem? Para observar que essa arte de magnetizar ela é muito antiga, né? Então, como tem no texto, né? Na Grécia Antiga, seu povo bebeu na fonte do conhecimento egípcio. Não tardou em equipará-los e até a subjugá-los com o seu magnetismo humano. Então, ele usava esse magnetismo, né? Como naquela obra que a gente colocou, o magnetismo pessoal, muita gente usa o seu magnetismo pessoal para envolver as pessoas. Quando é para o bem, beleza, né? Mas tem que ter cuidado porque algumas pessoas usam de forma indevida, né? O seu magnetismo pessoal. Então, ter bastante cuidado com relação a isso, né? A responsabilidade que a gente tem. E os egípcios já tinham muito desse conhecimento, tá, pessoal? Ele chamava o magnetismo humano, né? O magnetismo pessoal, o fluido vital, o fluido magnético, os egípcios chamavam de Ka, ok? Já em outra escola chama de prana, no Japão chama de Ki, né? Por isso que o nome Reiki, aquela arte de trabalhar, né, usando Reiki, que é usado, inclusive é aceito nas práticas integrativas e complementares, né, Reiki. Na China, né, com a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, eles chamam de Qi, né? Então, tudo isso são sinônimos dessa energia, digamos assim, né? Que a gente transfere de uma pessoa para outra, né? Essa é a base do magnetismo, tá? Então, vamos definir aqui o que é um magnetizador, né? Vocês vão aprender a serem magnetizadores, vocês estão se tornando magnetistas, ou seja, pessoas que estudam, que vão ter esse conhecimento, né, dos princípios do magnetismo, e daí vocês vão ser esses magnetizadores, se assim vocês quiserem praticar. Então, nós temos aqui essa colocação. Sabemos que recebemos fluidos salutares, mas também insalubres, que são prejudiciais. Algumas pessoas, após um treinamento, têm maneiras naturais de catalisar e armazenar essas emanações fluídicas salutares e benéficas, e depois distribuí-las.
todo ser humano possui magnetismo, ou seja, vitalidade. Alguns possuem e ou canalizam mais fluido magnético que outros, o que lhe permite dissipar ao próximo. Esses são os magnetizadores. Então, o magnetizador é essa pessoa que tanto pode fazer essa doação, né, de sua vitalidade, como também pode equilibrar a vitalidade de outra pessoa, né? Então, você tem bastante vitalidade, né, esse seu magnetismo, e aí você doa esse seu magnetismo através das ações magnéticas, por isso que eu vou ensinar vocês, doa para quem está precisando. Mas há casos que a pessoa ela não está precisando, na verdade ela já tem energia demais. Nesse caso, o magnetizador vai redistribuir essas energias nessa pessoa para que ela possa ficar melhor. Tem gente que adoece por excesso de vitalidade, tá? Então, muitas vezes é interessante quando essa pessoa que tem excesso de vitalidade, excesso de magnetismo, e está adoecendo por isso, então que ela aprenda a magnetizar para poder fazer essas doações. A doação pode ser feita de diversas formas, como no passe magnético, como nas orações, tem pessoas que oram por outras pessoas para fazer essa doação, fazendo alimentação, tá? Na hora que você está manipulando a comida ali, você também está doando um pouco da sua vitalidade, do seu magnetismo. Aí o grande segredo de alguns cozinheiros, né? O cozinheiro que faz todo o seu trabalho, aquela comida fica muito gostosa. E você pega outro cozinheiro com os mesmos materiais, mesma coisa, ele prepara do mesmo jeito, com o mesmo tempo, mesma coisa, tá? Mas a comida fica diferente. Um fica com a comida muito mais gostosa, né? Um alimenta bem melhor, outro não. Então, isso são as nuances, digamos assim, do magnetismo, né? Um ponto interessante que eu queria combinar com vocês, e também fiquem à vontade, viu, Renato, quem quiser aí também poder tirar a dúvida aí, tá? Se quiser, ou fazer alguma consideração, fique à vontade aí, tá? Mas eu queria fazer essa consideração seguinte, o magnetismo, magnetizadores e magnetização. É importante a gente observar que muita gente faz a comparação do magnetismo com o ímã, né? Isso é um magnetismo mineral, tá? Polo Norte, Polo Sul, os ímãs e tal, todo mundo conhece, né? Já brincou com o ímã, né? Mas é importante ressaltar que o magnetismo humano não tem nada a ver com o magnetismo mineral. É só por analogia, ok? Por analogia, a gente pode até comparar, ok? Mas os procedimentos magnéticos, a magnetização, essa vitalidade, esse magnetismo que o magnetizador vai transferir para o seu magnetizado, ele não tem nada a ver, volto a dizer, não tem nada a ver com o magnetismo mineral, tá bom? Existe uma área, tá? Na terapia, né? Essas terapias aí, que usa os ímãs, okay? São ímãs especiais de uma potência muito alta, e aí uma terapia que eles fazem lá, que é interessante, tá? Mas não tem nada, como eu falei para você, não tem nada a ver com magnetismo, né? Geralmente eles chamam de biomagnetismo. Quando vocês encontrarem um curso de biomagnetismo, saiba que é um curso usando os ímãs, tá bom? Ímãs muito especiais, como falei para vocês. Então vamos aqui falar do responsável por trazer o magnetismo para a academia francesa, apesar de ser um alemão, né? Apesar de ser um alemão, o Anthony Franz Mesmer, né? O Anton Franz Mesmer, ele alemão, foi para Paris, né? Foi para a França para poder ensinar, ok? Magnetismo. Vamos ver aqui um pouco da história dele, né? Ele nasceu em 1834 e ele partiu, né? Ele desencarnou, morreu em 1815. Nasceu na Alemanha, estudou na Áustria, médico formado na Universidade de Viena,
Sua proposta de tratamento era por meio do magnetismo animal, que são os passes magnéticos, né? Na qual o fluido vital seria transmitido e fortalecido a partir das sessões de mesmerização. Tá? Por que eles chamam de mesmerização? Em homenagem a ele, a Mesmer, né? Ou magnetização. Okay? O magnetizador transmite o fluido magnético por meio das imposições das mãos. É uma das formas de a gente transferir pela imposição, também pode ser pelos longitudinais, tá? Longitudinais lentos, né? Que é o meu amigo Hector, esqueci de apresentar a vocês. Hector, que vai ser o meu assistente aqui, tá? Hoje, essa técnica é aceita nas práticas integrativas e complementares, tá? Do SUS, que é chamada de imposição de mãos, ok, pessoal? Então, doutorou-se em medicina na Universidade de Viena, em 1876. A sua tese tratava da influência dos planetas sobre o corpo humano, estabeleceu a existência de um fluido sutil que penetra todos os corpos e preenche o universo. Chamou esse fluido intermediário de fluido universal. Iniciou a sua terapêutica usando os ímãs, mas logo observou que não havia necessidade, bastando o uso das mãos, espaços magnéticos, com intenção curativa, que ele chamou de magnetismo animal. Mesmer publicou na França a sua primeira memória sobre a descoberta do magnetismo animal. Ok? Então, observe que Mesmer foi o primeiro, digamos assim, né, a levar para a França esse conhecimento para a Academia de Medicina na França. Tá? E formou turmas lá, ensinou para muitos médicos, ele sendo médico, ensinou para muitos médicos na França, e na França se espalhou pelo mundo. Okay? Essa arte de magnetizar, digamos assim, né? Chamam de magnetismo animal, traduziram do francês para o português, magnetismo animal, mas é muito mais, assim, é bem mais interessante a gente chamar, não de magnetismo animal, mas chamar de magnetismo humano, ok? Para evitar confusões, porque as pessoas acham que magnetismo animal com relação ao reino animal, não se deve a isso, tá? Se refere a ânima, que significa vitalidade. Tá? Por isso que é mais apropriado a gente chamar de magnetismo humano. Na atualidade, a gente está chamando de magnetismo humano, ok? Não vai chamar só magnetismo para não confundir com o magnetismo mineral, né? Que a física estuda esse magnetismo, né? O magnetismo dos ímãs, das máquinas elétricas, dos eletroímãs, né? Essa é a minha área, né? Eu trabalho nessa parte elétrica, né? Então, aqui eu queria... E aí o livro dele, né? Eu recomendo que vocês adquiram esse livro, porque esse livro vai falar sobre Mesmer e vai também falar sobre suas proposições, né? Memórias e aforismos de Mesmer. Então, é importante que vocês adquiram para conhecer, né? Digamos, o pai dessa ciência, digamos assim, né? E aí ele faz na 17ª proposição, ele diz o seguinte, ó: rogo às pessoas esclarecidas que afastem os pré-julgamentos e que as circunstâncias me permitam dar aos meus princípios a evidências que são suscetíveis. Tá? Então, ele faz esse primeiro pedido, né? Que a gente não entre no processo de conhecimento do magnetismo com reservas, ok? A gente deve se desarmar e estudar o processo, tá? E praticar, inclusive. Por quê? Porque algumas pessoas têm um pré-julgamento e esse pré-julgamento vai atrapalhar. Agora, como é que você pode julgar? Como é que você pode não aceitar? Como é que você pode criticar, digamos assim? Uma coisa que você não se deu trabalho nem de estudar, nem muito pouco praticar. Como é que você pode dizer que não funciona? Como é que você pode dizer que não dá certo se você não teve o cuidado de realmente verificar o processo? Então, eu inicio com esse pedido, né, que Mesmer fez. Peço também a vocês que se desarmem, tá? Que sejam
assim, mente aberta, digamos assim, para experimentar o processo, tá? Como diz Deleuze diz assim, não precisa vocês, magnetizadores, acreditarem, não precisa. O importante é você querer fazer, você querer ajudar. Se você quiser, vai dar certo. A crença vem depois, com o sucesso do processo, tá? E cada sucesso que a gente vai tendo com os tratamentos, o mais vai aumentando essa nossa crença, digamos assim. Não a crença religiosa, tá? Não é isso. Estou falando disso. Eu estou falando de uma crença na qual você vai se fortalecendo através do sucesso, através do seu trabalho, através das magnetizações, tá? Faço esse pedido para vocês. E aí, um dos grandes discípulos de Mesmer foi o Marquês de Peyssigue. Ele nasceu em 1751 e em 1825 ele partiu, né? Ele nasceu na França, ele era um francês, diferentemente de Mesmer, que era um alemão. O Marquês de Peyssigue, ele era francês. Ele foi oficial general de artilharia e logo abandonou a carreira militar para se dedicar ao tratamento magnético, estudando profundamente um dos efeitos da interferência do magnetismo animal, especificamente o sono artificial. A gente vai falar sobre sono artificial magnético, tá? Sono magnético é muito legal, pessoal. Eu vou até editar um vídeo que eu fiz com uma Nara, que está aqui no grupo, que a gente fez uma experiência muito legal com ela lá em Natal, né, no nosso último evento presencial, que fiz lá em Natal, tá? Depois eu vou deixar o link no grupo para vocês observarem. Então, esse sono magnético artificial, né, na qual podia um magnetizador colocar alguns dos seus pacientes num estado especial de transe, chamado sonambulismo, tá? O sonambulismo é uma das áreas mais sofisticada do magnetismo. Okay? Muitas experiências, inclusive o próprio Deleuze, né, o sábio Deleuze, como diziam alguns, o sábio Deleuze, ele dizia que foi graças aos sonâmbulos que o magnetismo avançou bastante. Por quê? Porque eram os sonâmbulos que, nesse estado alterado de consciência, nesse transe, conseguia ver os efeitos do magnetismo. E orientava os magnetizadores. Como assim orientar os magnetizadores? Porque ele conseguia ver a ação magnética e aí ele orientava, dizia, ó, tá acontecendo isso, faça assim, faça assado, né? E aí ele orientava e com isso o sucesso das magnetizações dos magnetizadores era bem maior. O Marquês de Peyssigue, ele inclusive citava que só trabalhava com sonâmbulo. Muitos magnetizadores só trabalhavam que tivesse sonâmbulo. O sonâmbulo conseguia ver, conseguia fazer o diagnóstico, né, daquele doente. Então, era muito utilizado sonâmbulos. A pergunta que eu sempre faço, né, e deixo vocês também com deixo essa observação para vocês, é onde estão esses sonâmbulos nos dias de hoje, né? Eu deixo essa pergunta no ar, para que a gente possa, à medida que a gente estudar, a gente possa respondê-la, né, quem sabe. Inclusive, até encontrar um sonâmbulo aqui, né? Eu sei que tem uma, né? Mas encontrar outros de vocês que, porventura, sejam sonâmbulos também, né? Depois a gente entra em mais detalhes sobre, tá bom? O assunto. Podemos verificar esse efeito na hipnose. Então, tanto no magnetismo como na hipnose, a gente pode encontrar o efeito do sonambulismo. Peyssigue foi discípulo direto de Mesmer, tá? Há um detalhe importante na hipnose, que é diferente do magnetismo, porque usa sugestão verbal, tá? E no magnetismo a gente usa só os passos magnéticos, né? Raramente a gente usa sugestão verbal. Apesar de que, se quiser usar, não tem problema. Mas a gente coloca a pessoa nesse transe, nesse sono magnético, e aí pode encontrar um sonâmbulo lúcido, né? Que a gente chama de sonâmbulo lúcido. Então, Peyssigue, continuando, né, e o seu sonambulismo. Peyssigue o sonambulismo. Interpretou o magnetismo animal sobre um novo aspecto. Ele observou que alguns magnetizados
pareciam despertos enquanto dormiam, o que foi chamado de sonambulismo magnético ou artificial. Então, isso, prosseguir em 1811, ele faz essa observação. Podemos destacar 2 ilustres discípulos de prosseguir. Então, tem aí o Deleuze, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, Deleuze, tá? Seus procedimentos diminuíam as crises tão comuns durante as sessões de magnetização. Então, Deleuze ele acabou avançando, ele acabou progredindo no tratamento que Mesmer trouxe e que Marquês de Périgueux também utilizava. Marquês de Périgueux, segundo o próprio Deleuze, usava muitos toques, assim como o Mesmer também, né? E o Deleuze, ele usava toques, mas bem menos, e usava os passes rápidos, chamados de passes dispersivos hoje. E graças a essas movimentações rápidas de mão, foi que essas crises, essas ditas crises geradas pelas magnetizações muito intensas, né, doações muito fortes de magnetismo no seu paciente, no seu assistido, começaram a diminuir essas crises, tá? O outro importante discípulo, digamos assim, de prosseguir, foi Abade Faria. Era um padre que também usava, só que ele não usava o magnetismo, não queria usar, né? Ele achava que não precisava usar a forma que os magnetizadores trabalhavam, ele não achava interessante, ele criou a sua forma de trabalhar, né? Que era usando a questão da sugestão. Então, o primeiro a estudar a sugestão, tá? E o hipnotismo. Não é correto a gente dizer que é hipnose, porque, na verdade, na época de Abade Faria, 1813, ali por ali, não existia hipnose. A hipnose só foi existir no meio do século XIX, 1850, por aí, com o médico inglês James Brand. Tá? Então, ele utilizava um método bem parecido com o que os hipnólogos fazem, né? Os hipnotistas fazem. Então, ele usava a palavra, a direção e a ordem. Okay? Era a forma dele trabalhar. Então, vamos entrar em detalhes mais à frente um pouco. Então, prosseguir o princípio vital de um homem em perfeita saúde possui nele um fluido benfazejo, que pode agir vigorosamente na doença do seu semelhante. E a essa ciência de pôr em ação essa força que chamamos de magnetismo animal, né, ou magnetismo humano na atualidade. Se vocês quiserem também adquirir esse livro, fala muito sobre sonambulismo, tá? Memórias para servir a história e o estabelecimento do magnetismo animal, do senhor Périgueux, né? Do Marquês de Périgueux, tá bom? Fiquem à vontade. Temos muitas obras, inclusive a gente vai apresentar várias hoje aqui, para aqueles que quiserem realmente estudarem, se aprofundarem no magnetismo, tá bom? Uma delas é essa aí, tá? Já temos em português. Foi traduzido do francês para o português. Deleuze, o chamado erudito Deleuze, ou sábio Deleuze, né? Ele era bibliotecário, tá? Joseph Philippe François Deleuze, tá? Ele nasceu numa cidade chamada Citron, na França, em 1753, e ele partiu 5 anos depois que ele lançou uma das suas principais obras, as Instruções Práticas. Né? Ele lançou as Instruções Práticas em 1825, em 1835 ele morreu. Né? Deleuze, discípulos de Périgueux, né? Insistiu na utilidade de estabelecer relação, tá? Entre o magnetizador e o magnetizado. O magnetizado também é chamado de sugesto. Eu coloquei essa palavra aí, tá? Por quê? Porque muitos desses livros antigos de magnetismo falam sobre sugesto e significa magnetizado, tá? Aquele que o magnetizador está magnetizado. Então, esse estabelecer relação é uma empatia, um vínculo, uma conexão, e no francês eles chamavam de rapport, né? Antes de qualquer tentativa experimental ou telepática, é importante fazer esse rapport, fazer essa conexão. A primeira condição de magnetizar é querer. Tá bom? Então, se vocês querem magnetizar, ótimo, tudo certo. Agora é só aprender, né? Aprender como agir de forma conveniente, né?
Seus princípios do magnetismo são seguidos até hoje, tá? Então, Deleuze tem essa capacidade de ser atual demais, tá? Uma das técnicas, dos procedimentos que a gente vai passar para vocês é o arrastamento das dores, que foi criado por ele, que tem um efeito muito legal. Vocês vão ver que funciona muito bem para aliviar as dores das pessoas, tá bom? A gente vai passar para vocês isso. Continuando. Então, com relação ao livro, como falei para vocês, né? Instruções práticas sobre o magnetismo animal, Joseph Philippe François Deleuze. Deleuze quis escrever uma obra com os princípios para colocar o magnetismo ao alcance de todas as pessoas estudiosas. Ele alcançou esse objetivo ao publicar suas instruções práticas, Paris, 1825. Então, ele fez isso, tá? Homens versados no seu estudo de seus fenômenos, encontrando neste livro as dicas que são fruto de uma longa experiência. Nessa época, em 1825, ele tinha 35 anos de experiência, tá? Aquele que ainda não viram nela o que desejam averiguar por si mesmo as realidades dos fatos, recorrerá a todos os conhecimentos necessários para evitar os possíveis erros. Observe por si mesmos os frutos para uma direção salutar. Ok? Então, aí, começa a obra, vocês vão entender bastante de magnetismo, tá? E vão ter digamos assim, uma estrada segura, né? Uma estrada muito boa para colocar em prática. Essa colocação foi feita no Jornal do Magnetismo em 1866. Quem era responsável por esse jornal foi o Barão de Potet. Até a sua morte, ele editava esse jornal na França, até 1881, quando ele partiu, né, quando ele morreu, tá bom? E aqui esse livro foi traduzido recentemente para o português, tá? História Crítica do Magnetismo Animal, de Deleuze, tá bom? E nesse livro ele diz o seguinte, que eu resolvi trazer para ilustrar a nossa aula de hoje, tá bom? Bem, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mais ou menos umas 4 horas, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? De 4 até as 4h10, 4h15 no máximo, tá? Se vocês acharem interessante, né? Então, vamos fazer um intervalo às 16h10. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Posso continuar? Wagner, Oi. posso falar uma coisa que acontecia comigo a respeito de que você comentou lá de excesso de energia que às vezes... Sim. Comigo foi uma coisa que aconteceu, assim, eu tinha muitas dores, e no médico falou assim, aí fui no médico, o médico falou assim, você tem tendência à dor. Eu falei assim, como que um ser humano tem tendência à dor? Aí, depois disso, primeiro eu comecei com o passe comum, ele já foi aliviando as minhas dores. Aí, depois que eu comecei com o magnetismo, elas sumiram, eu nunca mais tive. Eram dores horríveis, assim, que eu não conseguia dormir de dor, assim, principalmente nas articulações. E realmente, elas sumiram. E se eu ficar um tempo, assim, sem dar passe, qualquer coisa que seja, eu sinto muitas dores. Já chegou a travar a minha coluna. Mas sem ter nada físico, só pelo excesso de energia, porque graças a Deus eu trabalho muito com energia e eu nunca passei pela fadiga, que é uma coisa que muitos acontece de passar. Aí o que eu brinco que o chefe fala que é pela quantidade de energia que eu tenho que nunca causou nenhum mal-estar dessa forma. Um ponto interessante que você falou,
é que uma amiga lá de Belém do Pará, tinha dito a mesma coisa, e aí eu queria que a gente prestasse atenção. Vocês que estão nos acompanhando aqui, seja através da aula agora, ou seja, pessoas que vão assistir a gravação depois, é que algumas pessoas, viu, Edna, relatam justamente isso. Quando começa a magnetizar, tem fibromialgia, tem problemas de dores nas articulações, e quando começa a magnetizar, essas dores vão embora. Aí cabe a pesquisa nossa, né, nós como magnetizadores, fazer esse contraponto, essa pesquisa, né, de certa forma, para verificar isso com pessoas assim. Porque, como você está relatando, é a segunda pessoa que fala para mim isso. Então, eu levo em consideração isso, eu anoto, eu presto atenção nisso, tá? Por quê? Porque como você provavelmente tem muita energia, Edna, quando você não doa essa energia, elas vão se acumular, principalmente nas tuas articulações, né? Acontece isso muito. Quando a gente vai fazer um arrastamento, por exemplo, Deleuze, quando ele pede para a gente arrastar uma dor, e se a gente não arrastar direito essa dor, né, para que alivie ou mesmo passe a dor da pessoa, né, lógico que quando você tem uma dor em um local, você precisa tratar, mas se você quer aliviar, né, em vez de você tomar um analgésico, você usa um magnetismo, funciona. Então, essas dores, quando você arrasta, geralmente a gente arrasta para as extremidades do corpo, no meio do caminho, por exemplo, no braço, né? Tem um cotovelo, tem um pulso. Então, se a gente não tiver cuidado, né, por exemplo, vamos supor que seja uma dor no meu ombro, né? E aí você vai arrastar. Não, se você não tiver cuidado, ele pode ficar acumulado nas articulações, seja no cotovelo, seja no pulso. Estou com a dor de cabeça, aí eu vou arrastar essa dor. Se não tiver cuidado, pode acumular no ombro, né, uma das articulações, pode acumular no cotovelo, pode acumular no pulso, entendeu? Então, essa tua colocação, Edna, é muito legal para que a gente possa ensinar as outras pessoas de que há essa possibilidade, entendeu? Não vou dizer que sempre vai ser assim, mas há essa possibilidade que talvez, né, ela se tornando uma magnetizadora, começando a magnetizar, alivia essa dor, que foi o teu caso, e o caso de uma pessoa lá do Belém do Pará, que me falou o seguinte, que ela tinha fibromialgia, e quando ela magnetizava, as crises de fibromialgia iam embora, e ela praticamente não tinha crise de fibromialgia quando ela magnetizava, entendeu? Então, bem colocado, né? Sua colocação foi pertinente demais. Então, continuando, pessoal, Sim, pessoal, eu disse que era de 6h10, não, de 16h10, na verdade, né, 4h10, mas aí 4 horas, tá? Nosso intervalo. E vai até às 16h15, tá bom? Fechado assim? Bom, então aqui, vamos ver o que Deleuze fala aqui, tá? Se este escrito cair nas mãos de uma mulher aflita, por ver seu marido sofrendo, de uma mãe cuja filha esteja em estado de largor, que é abatimento moral, uma depressão, digamos assim, né? Eu os convido a tentar os meios que proponho. Não lhe prometo inicialmente grande sucesso, mas garanto que abrandarão sensivelmente os males que não puderem curar. Então, pode ser que não cure, mas pelo menos vai aliviar, né? Então, a Deleuze aí faz essa colocação. Continuando com ele, tá? Isso na página 28. Eu lhe prometo que sua convicção se tornará mais forte dia após dia e que os cuidados que eles se derem em silêncio serão recompensados por uma nova força nos laços de amizade. E talvez pela felicidade de haver restituído a saúde a uma mãe, a uma esposa, a um amigo ou a um desafortunado. Então, essa é muitas vezes a nossa alegria, né? A gente ajudar alguém, quando você ajuda quem você ama, mais ainda, né? Alegria dobrada, né? Ou um desafortunado, como dizia Deleuze, né? Uma pessoa que está precisando ali, às vezes a gente não, sei lá, meu Deus, eu não tenho dinheiro para ajudar, você tem seu magnetismo, você pode ajudar, você pode até não ter dinheiro,
Você pode ajudar, tá? E essa ajuda com o magnetismo não tem preço, né? Chegou na hora certa. Meu amigo Gilberto, bem-vindo, Gilberto. Boa tarde. Você chegou quase na hora do recreio. Falta 2 minutos, 1 minuto para o recreio. O recreio vai... falta 1 minuto para o recreio. A gente vai fazer um intervalo já já, Gilberto, de 4 até as 4h15. Até meu alarme aqui, que é meu cachorro, já está arengando ali no quintal, deve estar vendo um gatinho. Então, meus amigos, dessa vez não, o cuscuz é só para janta, né? Que é o prato especial, é o cuscuz. Dessa vez tem inhame, mas dessa vez não vou comer inhame agora, vou comer a tapioquinha. Muito bem, ó. Então aqui nós temos o livro de Deleuze, continuando a gente ir para o recreio, né? O intervalo. Continuando com Deleuze, ele diz assim: ao tomar as precauções convenientes, não se pode jamais prejudicar. Então lembre-se, pessoal. Até a Ana estava perguntando sobre isso, né? A Ana perguntou, será que pode fazer mal? Pode fazer mal se você não souber o que está fazendo, né? E não basta ter só a boa vontade, não basta querer ajudar, não. Tem que saber o que está fazendo, né? Continuando Deleuze. Se numerosos testemunhos não bastam para demonstrar a eficácia do magnetismo, ele, ao menos, levar o sacrifício de algumas horas para se tentar fazer o bem, nada é mais fácil quando se sabe querer. Então, quando a gente quer, pessoal, sai da frente, né? Quando a gente quer, a gente faz. A questão é essa, tá? É a gente querer realmente fazer com que a pessoa melhore, alivie. E olha, pessoal, muitas vezes as pessoas ficam curadas, né? Geralmente as pessoas, a gente sabe que o magnetismo ajudou muito, mas raramente as pessoas vão levar em consideração o magnetismo, né? Às vezes dizem, não, porque a medicação foi muito boa, né? A medicação, o médico foi bom, foi um exercício que eu fiz, foi a alimentação. Raramente vai levar em consideração o magnetismo, mas tudo bem, o importante é que nós, conosco mesmo, está feliz por poder ajudar nesse processo. O magnetismo pode, sim, pode potencializar a ação da medicação na sua ação salutar com relação à pessoa, né? Se for uma inflamação, para que ela possa ter uma ação mais rápida, mais eficaz, né? Também tem outro ponto com relação às medicações, junto com o magnetismo, porque são práticas complementares, né? Medicina e magnetismo. Muitas vezes aquelas contraindicações, aqueles efeitos colaterais, com o magnetismo, quando a gente está magnetizando, a pessoa ou tem muito pouco efeito colateral, não tem nenhum. Então, outro ponto interessante que a gente pode levar em consideração. Tá? Deixa eu continuar aqui. Continuando com Deleuze, agora na página 41 desse livro. Tá? História crítica do magnetismo animal. O magnetismo é praticado indiferentemente por sábios e por homens sem instrução. As curas se operam nos campos isolados como nas grandes cidades. Os simples camponeses são quase sempre eles mesmos bons magnetizadores. Não existe mais segredo. Todo mundo pode verificar os fatos. Todo mundo pode magnetizar e se convencer. Então, é essa colocação de Deleuze que eu passo para vocês, né? Que vocês possam magnetizar e se convencer. Tá? Inicialmente, fiquem à vontade, né? De fazer o processo, tá? Um pé atrás mesmo, tá? Mas deixe a porta aberta, né? Para cada sucesso que você vai estar fazendo, vai estar acontecendo com a prática magnética de vocês, mais vai aumentando a crença de vocês no magnetismo e o poder magnético de vocês vai crescendo, tá? Então, é interessante porque ele ressalta isso aqui, né? Os simples camponeses lá da França, no caso, né? São quase sempre eles mesmos bons magnetizadores. Sabe, isso se deve muito à simplicidade deles, né? Eles fazem aquilo por amor, eles estão em contato muitas vezes com a natureza. Então é legal quando ele faz essa colocação, porque deixa a gente, né?
todos nós no mesmo, digamos assim, no mesmo patamar para experimentar, para magnetizar, não é isso? Então, Gilberto, meu amigo, eu estava falando para o pessoal aqui, eu fiz algumas considerações, né? Já tem 1 hora, né? Estamos aqui juntos, a gente vai para o recreio, mas eu falei sobre você, né? Naise Cruz e Gilberto Cruz. Eu acho que vocês são primos, né, Gilberto? Naise Cruz e Gilberto Cruz. É família de novo. Pois é, e o Gilberto vai ficar com as experiências de mumificação, vai nos orientar nesse processo. Gilberto, quer se apresentar, meu querido? A Edna já se apresentou. Olha, eu peço desculpa aí que eu não estou me vendo, né? Eu tô com É para não gastar sua beleza, né? Eu ia ligar aqui o celular, mas deixa para a próxima. Para mais tarde. O retorno. Tranquilo. Eu sou Gilberto Cruz, da Escola de Magnetismo Camilo Camarreon. Ela nasceu em Fortaleza e tem um trabalho de divulgação do magnetismo, que são cursos que se faz todos os anos. Só não fizemos no 2021 da pandemia. 20 iniciamos e paramos, mas estamos retornando esse ano, 22, se Deus quiser. E o nosso objetivo aqui com o amigo Wagner é levar aos companheiros que estão iniciando essa força, essa coragem, esse entendimento que nós temos no magnetismo. E o magnetismo poderá fazer muitos benefícios por nós, porque a sua ação é fato, e a gente testemunha, e isso encoraja. E ele ajuda a disciplinar a nossa vida de modo completo. É um processo disciplinar altamente forte para a nossa vida, não só no sentido de você fazer o bem a alguém, ele vai organizar a tua vida, porque você entra nesse rol, nessa busca, nessa vontade de fazer isso. Então, abraço a todos, alguns já me conhecem, né, dos outros, nós estamos juntos, né, Wagner? Isso, e esperamos que a minha participação vai ser com o estudo da mumificação, né? Nós vamos treinar um pouco a mumificação, mas vou deixar para falar só lá no dia, né? Abraço a todos e não quero interromper o café aí, né? Beleza, Gilberto. Daqui a pouco a gente volta então, né? Pessoal, tá tudo bem? A gente volta daqui a pouquinho, tá? São 4h05 mais ou menos, uns 4h20 a gente retorna, tá bom? Ou antes disso. Valeu.